Olá, boa tarde. Eu me chamo Natália. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Júlia e a gente está aqui hoje para apresentar um pouco para vocês sobre a palestra, que foi oferecida para a gente no dia do físico, pelo IFCE, sobre Neolatec para a produção de documentos. Bem, o LaTeX é uma ferramenta utilizada, uma linguagem utilizada para elaboração de documentos, certo? Esses documentos são essa linguagem, né? Ela é mais usada dentro da área acadêmica, né? E principalmente na área das exatas, né? O pessoal da física, da matemática, da química, da engenharia, todos esses cursos mais voltados a essas áreas. O uso do LaTeX, ele é voltado para a elaboração de textos mais sistemáticos, né? Aquela coisa mais organizada. Muitos e diversos orientadores, né, para monografias, TCC, mestrados e doutorados, enfim, todas essas derivações de níveis acadêmicos recomendam a utilização de LaTeX para os alunos da área, né, devido à organização e sistematização do texto, né? Como o texto ele vai estar configurado, então ele vai poder ser aberto em qualquer plataforma, em qualquer lugar do mundo, sem que você precise de uma liberação, como, por exemplo, um Word, um Doc Google, que você coloca lá e algumas coisas você precisa organizar, e se outra pessoa abrir, vai estar desorganizado. O LaTeX ele já tem essa função de deixar tudo padronizado universalmente, né? Essa é uma das vantagens. O palestrante, né, que presidiu para nós a palestra foi o Ângelo Álvaro Filho, né, e ele foi, na prática, nos mostrando, elaborando um texto e disponibilizando um pack de edição para usarmos dentro com a linguagem do LaTeX. Existe uma plataforma online que se chama Overleaf e outras plataformas que você pode baixar no seu computador, né, outros aplicativos, para a utilização do mesmo. O uso do LaTeX na construção de documentos, tabelas, figuras, equações matemáticas são imprescindíveis. Abro parêntese aqui para dar um testemunho, né, em relação ao uso do LaTeX no projeto de extensão que eu faço parte, né, que é de matemática para tempos de pandemia, e lá na elaboração de material nós utilizamos o LaTeX, né. As nossas postagens do Instagram, ela passa pela formatação do LaTeX para que o texto esteja todo organizado, pois usando a ferramenta LaTeX, né, nós temos um pacote dentro do LaTeX para uso de equações matemáticas, né? E lá você consegue colocar tudo padronizado, tudo muito organizado, seja limite, derivada integral, seja uma equação, seja uma raiz quadrada, uma função exponencial, seja qual for o assunto da matemática ou da física ou da química, ou seja, aquilo que quiser ser exposto no documento, pode ser utilizado no LaTeX sem perder a qualidade, sem perder a real essência. Nós que usamos muitas fórmulas, né, precisamos realmente colocar a fórmula do jeito que ela é. Todos os livros de física são escritos com LaTeX, né? A grande maioria, assim, a gente diz todos, porque é quase 90% dos livros, pelo formato que ele está, né, disponibilizado. Não sei se vocês já olharam, mas o final do livro, alguns têm dizendo, né, o formato que foi escrito, aquela coisa toda, fonte e tudo mais. Então, o LaTeX, ele nos permite. Caso alguém tenha alguma curiosidade como usar o Overleaf ou baixar esses pacotes, a gente tem acesso. Se vocês quiserem, é só nos procurar. É, levando, em consideração o que a Natália falou, eu não tinha muita prática, com essa questão do LaTeX. É claro que devido à popularização, da Microsoft, é claro que o pessoal acaba utilizando mais o Word, acaba sendo um pouco mais fácil, porque para você utilizar, o LaTeX, você tem que ter um conhecimento maior da linguagem compilada, a linguagem computacional. Mas, levando em consideração aquilo que a gente viu, mediante a palestra do professor Ângelo Filho, da, que foi oferecido, pelo IFCE para a gente, pela Jornada de Física, do Dia do Físico, ele levantou algo bastante interessante, justamente no início, antes dele começar a trazer os conteúdos pragmáticos, que ele iria falar. Ele começou falando que a linguagem computacional, a linguagem compilada apesar de ser um tanto
difícil, né? Não é nem difícil, mas ser um pouco mais complicada, né? Ser menos popular do que o Word, ela tem ganhado muito espaço, justamente porque as pessoas, principalmente nós da área das ciências, da parte das ciências exatas, né? A gente tem levado mais em consideração a parte lógica, a parte programacional, a parte matemática mais a sério, né? Não mais a sério, mas a gente tem levado isso mais à frente do que a parte mais visual, né? Até o professor falou, o professor Anjo falou que essa parte do LaTeX, né, em si, a gente pega mais do lado lógico do que do lado visual. A gente dá essa preferência, essa parte lógica, essa parte organizacional, do que a parte visual em si, né? Que já é uma parte mais levado para os softwares como o Word, como o LibreOffice. Enfim, eu achei bastante interessante porque ele deu ênfase a essa parte, né, das ciências exatas, que justamente, né, o objetivo principal do, dessa jornada, né, da física, que é atender os professores, né, de física, os graduandos em física, os licenciados em física. Então, ele chama, né, ele leva essa atenção para a parte computacional do LaTeX e o quanto é importante para os estudantes, né, os professores, enfim, as pessoas que se dedicam mais às ciências exatas. Só explicando um pouco aqui, né, do slide, a gente, né, assistiu essa apresentação do professor Ângelo Filho sobre o LaTeX, né, sobre a produção de documentos de qualidade, né, através do LaTeX. Então, ele pontuou esses pontos importantes, né? Ele introduziu o LaTeX, né, falou sobre justamente as curiosidades, os pontos positivos, os pontos negativos. Ele falou sobre como se dá a construção, né, de documentos. Ele falou sobre a inserção de tabelas, falou sobre a inserção de figuras, falou sobre a questão da inserção das equações matemáticas. Enfim, por fim, ele, né, fechou com as considerações finais. Ele falou justamente sobre esses pontos principais, porque são esses pontos que nós utilizamos, né, para a construção de artigos, de textos científicos. Então, por isso que ele abordou com mais ênfase esses pontos, porque como, né, nós somos estudantes licenciados de física, somos futuros professores de física, somos futuros mestrandos, doutores em física, ele deu ênfase a essa parte de produção de artigos, né, porque é uma prática bastante comum, né, no nosso meio. Então, ele pontuou esses principais pontos, né, justamente para que nos ajudasse futuramente, e até mesmo agora, né, mediante nosso curso superior. Então, foi para isso que ele pontuou justamente esses aspectos. Uma coisa interessante, né, assim, todo mundo fica pensando, nossa, como é que eu vou, né, preparar um documento em LaTeX, né? Já que ele é um sistema compilado, né? E dentro do LaTeX você consegue inserir tabelas, figuras, equações matemáticas, né? E a própria internet, né? Existem alguns sites e extensões do Google confiáveis que nos dão uma formatação, né? Nos dão uma linguagem e nós colamos dentro do Overleaf ou dos aplicativos que usam o LaTeX, né? Então, porque, claro, é impossível que todo mundo decore toda a linguagem de programação de um aplicativo, até porque, né, seria sobre-humano, mas a ideia central do LaTeX é distanciar a gente do visual da informação, certo? Ao invés de trabalhar com aquela questão somente o lúdico, claro, o trabalho precisa ser bem elaborado, bem feito, se houver imagens, aquela coisa, o Overleaf, ele, no caso, eu estou falando dessa plataforma porque é a que eu conheço mais. Ela lhe dá a opção de editar a imagem, de organizar tudo, para que realmente o trabalho fique a nível profissional, como toda a elaboração de material feita em LaTeX, né? Ele trabalha com os primitivos, né? Com funções e comandos compilados. Dentro do LaTeX, se usa pacotes, né?
É como se você fosse baixar uma fonte própria no seu computador para usar no Word. No LaTeX é da mesma forma, você vai adicionando os pacotes, né? Dentro do Overleaf, você consegue adicionar os pacotes lá mesmo, lá eles têm, e você vai adicionando aquilo que você quer usar. Para usar o LaTeX, precisa se ter um pouquinho ali do inglês, né? Porque como é uma linguagem compilada, uma linguagem de programação, ela está em inglês, né? Então, precisa se ter um conhecimento prévio, né? Não precisa ser fluente, mas um conhecimento prévio de alguns conceitos e de palavras mesmo. Outra coisa dentro do LaTeX que é interessante é que ele vai compilando o documento. A partir do momento que você vai fazendo, para ele algumas coisas não são como no Word, né? Espaços e etc. Você consegue ir inserindo tudo, deixando padronizado, margeado, tudo muito, como diz a própria linguagem, muito compilado, né? Alguns livros de física, né, foram escritos, agora não me recordo alguns, mas muitos dos livros de cálculos, todos são escritos assim, por conta da necessidade da fórmula, né? A gente sabe que no Word e outras ferramentas de pacotes de Office, assim, não nos dá essa possibilidade de formatação e de escrever realmente matematicamente. E o LaTeX não, o LaTeX nos dá essa possibilidade de escrever matematicamente tudo aquilo que estamos fazendo. E ao final você tem os dois, você tem a parte programada, né, que você escreveu o seu texto, e o texto mesmo. Então, de certa forma, você pode mandar para outra pessoa para que ela consiga ver o seu documento e ali também inserindo, ou seja, dá para se trabalhar em conjunto. Se nós formos elaborar um material em LaTeX, todos nós conseguimos trabalhar remotamente juntos no mesmo tempo. Essa é uma das coisas muito interessantes do LaTeX, coisa que o Word não nos permite, né? Quando está instalado no computador, é uma alternativa dentro do Doc da Google, né? Não sei se vocês já usaram, mas o LaTeX ele já tem isso há muito tempo. É, com certeza, né? Dentro daquilo que a Natália falou e também eu já tinha falado, o LaTeX ele tem se popularizado muito porque ele dá essa liberdade maior para que a gente se expresse na linguagem matemática. Até esse segundo ponto aqui, né, retoma aquilo que eu falei, e a Natália também, né, que o LaTeX procura distanciar o autor o máximo possível da apresentação visual e focar nessa parte, nessa linguagem mais matemática e computacional. Mas, sem dúvidas, a popularização que o LaTeX tem ganhado, né, com o tempo, apesar de o Word, né, o LibreOffice tenha um pouco mais de atenção, né, dentro do mercado, mas essa popularização do LaTeX tem, com certeza, tem sido em virtude dessa liberdade matemática que o autor tem. E sem falar quando você tem essa visão mais lógica, essa visão mais, né, de linguagem computacional, linguagem compilada, acaba que a organização e a sequência do material ele fica bem melhor, né, de você visualizar. A gente vai mostrar, né, ao decorrer desses slides alguns exemplos, né, dentro da tela, dentro do próprio do Overleaf, né, que é o que a gente, que o software que a gente vai usar aqui é o Overleaf, porque ele é o compilador e o compilador e o material em PDF ao mesmo tempo, né, que você vai ter que você trabalha com esses dois materiais simultaneamente. Então, até o próprio o próprio software que o Ângelo usa durante toda a apresentação dele e da palestra. Então, também é o que a gente vai acabar mostrando aqui como exemplo. Então, ao decorrer dos slides, a gente vai ver que existe essa melhor organização através dessa linguagem computacional que o LaTeX oferece. Né? A gente pode organizar, né, linha por linha, pacote por pacote e função por função, e acaba sendo uma vantagem do LaTeX. Você acaba tendo uma visão bem mais organizada e bem mais sequencial devido a essa parte da linguagem computacional. Você tem que observar linha por linha e observar se você tem algum erro, se o comando está correto, se essa realmente era a função correta.
Então, acaba sendo bem melhor por meio dessa visão compilada que o LaTeX oferece. Então é isso, pessoal. A linguagem LaTeX, ela realmente nos dá diversas possibilidades, né? Gera uma saída que dá para ser visualizada em HTML, DVI, PDF e diversas outras formas. Eu realmente aconselho a vocês que usem o Overleaf, se quiserem, o pacote que o professor disponibilizou para formatações de texto ou de algum material. Podem nos pedir que nós vamos mandar para vocês o arquivo, né? Tem os slides do professor ensinando passo a passo de como usar a ferramenta. Não é difícil, né? Depois que você entra lá, você vai entendendo e vai praticando e vai conhecendo. E, como ele disse, depois você vai querer largar o Word, porque o LaTeX nos abre o mundo, né? Então é isso, realmente aconselho a vocês a usarem, né? Existe também o TIX, que é para elaboração de gráficos e coisas mais elaboradas e dentro da física se usa muito, né? Então, eu recomendo a vocês que busquem o LaTeX, o TIX e conheçam mais sobre as plataformas, né? Sobre as possibilidades de uso de linguagens compiladas, tanto para a nossa área quanto para o ensino, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa a sugerir, podem nos falar aí. Ok. Retomando aquilo que a Natália falou, e eu também falei, né, posteriormente, e já juntando aqui com o que está expresso, né, no slide, o, o software, né, que tanto a gente tem falado e também o professor utilizou foi o Overleaf. É, qualquer pessoa pode acessar o Overleaf, certo? É só, enfim, entrar no navegador e digitar o endereço, né, da web. E, enfim, qualquer pessoa pode usar. E acaba sendo bem melhor, porque se você for usar, por exemplo, o Mictex, né, que é é só um visualizador de PDF, ou o TextMaker, né, que está aqui nessa primeira linha, que é só o editor, por exemplo. Fica bem mais difícil porque você vai ter que ir para um, aí depois jogar no outro, sabe? Ou se você for usar um compilador e jogar direto no editor, aí não fica, né? Fica bem menos dinâmico. O Overleaf realmente é uma ferramenta bem mais precisa e bem melhor assim de você utilizar, porque você já tem o compilador e a parte do editor e PDF em um só software, né? Você tem de um lado lá a parte da compilação e o outro lado da visualização do PDF. Então fica bem mais fácil, fica bem mais dinâmico, né, para você, porque né, você faz, né, as duas atividades que você faz, você já faz em uma só praticamente. Então fica bem melhor até para que você consiga visualizar, né, todo o material em linguagem compilada que você tá digitando. Então fica bem mais dinâmico, fica bem melhor, certo? E aí, só para dizer aqui, né, o arquivo de saída, né, você digita na linguagem compilada e o arquivo de saída pode ser lido em HTML, DVI, PDF, enfim. É, esse é o mais legal assim, do LaTeX, eu acredito, porque você consegue se utilizar de muitas artimanhas, digamos assim. Você consegue, né? Você tem a linguagem compilada, você tem vários pacotes, você consegue ter uma linguagem bem mais dinâmica, consegue ter um panorama computacional e matemático bem melhor, e você consegue também converter, né? Gerando uma saída que pode ser em PDF, pode ser em DVI, HTML, e você também pode abrir em outros softwares como o Word, como o LibreOffice, e continua bem organizado e bem dinâmico. Então, sem dúvidas, apesar como a Natália também falou, apesar da pouca popularidade do LaTeX em relação ao LibreOffice, o Word, a gente tem certeza que ele vai ganhar bem mais espaço a partir do momento que as pessoas queiram conhecê-lo, né? Porque ele oferece um panorama bem melhor e bem maior com relação ao Word e o LibreOffice, né, o pacote do LibreOffice. É, aqui a gente tem um primeiro exemplo, né, documento, eu acredito que seja o exemplo mais simples, né,
Aqui a gente pode ver a parte do compilador. A gente começa a digitar aqui, tanto que na primeira linha a gente tem que digitar, né, que é um documento de class document, que é um documento oficial, digamos assim, nessa opção. E a gente já adiciona aqui a parte do artigo, ó, article, que é justamente a gente dizendo ao compilador, né, ao overleaf, que a gente vai começar a digitar um artigo. Então, aí, ó, aqui já, esses aqui são o user page, né, só para a questão organizacional mesmo. E aí a gente já tem o quê? A inserção do título, né, o pacote title, que, como a gente está vendo aqui, né, primeiro projeto. Aí aqui já tem a parte, o autor, né, que já fica embaixo, aí na segunda linha. Temos o pacote date, que já está aqui embaixo. Então, como eu falei para vocês, acaba sendo bem mais organizado, porque você vai ter que ir pacote por pacote, linha por linha, é, 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 conteúdo por conteúdo. Acaba sendo, você acaba tendo uma visão bem mais organizada do seu trabalho. E, né, só, frisando aqui outra coisa para vocês, acaba, foi uma coisa que eu até já falei, Natália também falou, acaba sendo bem mais complicado você mexer no LaTeX, justamente por causa dessa linguagem compilada, né? Quem não tem conhecimento da linguagem compilada, né, do que seja um compilador, do que seja uma lógica programacional, fica um pouco mais complicado, né? Mas, se você, né, se interessar, se você aprender, né, tem muitos cursos, inclusive no YouTube, gratuitamente para você assistir, para você começar a aprender. Se você aprender, acaba sendo bem mais fácil e apesar de você ter esse trabalho inicial, né, de aprender, de compreender a linguagem programacional, você acaba recebendo tudo isso mais à frente em dobro, porque o LaTeX tem bem mais opções para você, né? Tanto da parte organizacional, quanto da parte, né, da questão do arquivo de saída, como a gente já falou, HTML, PDF, você pode utilizar no Word, você pode utilizar no LibreOffice, e sem falar que você tem uma visão bem melhor dessa parte matemática, que acaba sendo uma vantagem, né, para a gente, principalmente para a gente das ciências exatas. Aí vai falando um pouco, né, das tabelas, como a gente foi dizendo, né, que são tudo dentro do LaTeX, gira dentro de pacotes, né? Então, a organização se torna mais fácil, a busca por uma informação dentro do documento está mais ó, associada a determinado assunto, né? Existem algumas coisas que dentro da ferramenta você vai aprendendo, né? Para o LaTeX, um espaço é a mesma coisa que 100 espaços, né? Então, você usa comandos para dar espaços, não somente o espaço mesmo do notebook, mas um comando para que ele entenda que você vai descer a linha, que você vai adicionar uma informação, um comentário, se você vai elaborar um mapa mental, um artigo, seja qual for aquilo que você está fazendo, você precisa dar aquele nome para o compilador para que ele projete ali ao lado posterior aquilo que você vai fazendo, né? E dentro dele você vai conseguindo associar esses pacotes e dentro desses pacotes adicionando informação. Quando você coloca o pacote, nesse caso, introdução, você digita normal, tudo aquilo que vai ter na sua introdução, no pacote seguinte, você vai adicionar aquela informação que você precisa. Você vai adicionar uma tabela após a introdução. Adiciona o pacote da tabela, adiciona a tabela com as informações e pronto. E assim vai seguindo. Então, a digitação, depois que se coloca os pacotes, é normal. E uma coisa que facilita muito é, tipo assim, se você não tem um conhecimento prévio, você procura ali na internet, o que é que eu preciso para escrever um artigo em LaTeX? Ele vai lhe dar os nomes quando você digita aqui, ao lado posterior do compilador, você vai aparecer vários nomes, e ali você clica, vou escrever um artigo, vou escrever nossa, agora fugiu a palavra. Mas, enfim, é isso. Se você for escrever um artigo ou qualquer outro documento, vai aparecer o nome ali, você clica e ele vai lhe dando as informações necessárias a partir do que você for digitando, né? Sempre a barra antes, porque é a própria da linguagem programacional do LaTeX. E
ela vai funcionando dessa forma, conforme você vai digitando, você vai, existem documentos que são extensos, como documentos que são curtinhos, né? Alguns documentos matemáticos são bem curtinhos, porque é só o pacote e fórmula, pacote e fórmula, pacote e fórmula. E alguns também você consegue pegar pronto já na internet, né? Alguns sites, a partir do momento que você coloca aí LaTeX e equações matemáticas, você já consegue colocar ali qual é a equação que você quer e ele já vai lhe dar pronta, e no LaTeX você só faz adicionar o número. Então, é uma ferramenta que também vai se tornando fácil de se usar por aquelas informações que a internet vai oferecendo para ela. É, uma outra, mudou agora, né, Isai? Uma outra função, né, bastante utilizada pelas pessoas, né, que vão escrever artigos ou algum projeto, né, como a gente tem feito bastante ultimamente devido ao PIBID também. Uma outra função bastante utilizada é justamente essa questão da programação de tabelas, né? A gente que trabalha com resultados, trabalha com números, com constantes, enfim, a gente utiliza bastante esse aspecto, né, das tabelas. E como o LaTeX, né, gira em torno dos que a gente chama de pacotes compilados, né, justamente são aqueles pacotes, né, de funções que nos dá a possibilidade de inserir dados dentro da linguagem compilada. O pacote que a gente utiliza, né, que até o professor falou bastante dele durante o mini curso, né, durante as palestras, é justamente esse que a gente chama de book tabs, né. Ele foi bastante, ele foi muito legal, né, assim, o professor falou bastante com a gente, conversou, falou sobre o LaTeX, né, falou sobre todas essas funções que são muito importantes para a gente, mas em alguns momentos ele também foi bastante é, técnico, digamos assim, porque ele teve que, além de nos inserir nesse mundo do LaTeX, ele também nos ensinou como é que a gente deve utilizar, né, cada pacote, cada função, e um dos pacotes, como eu já falei, que ele mais passou para a gente, né, foi justamente esse do Bootstraps, que é pacote que a gente utiliza para colocar essas tabelas, tanto tabelas simples como tabelas mais elaboradas, né? Foi essa questão do Booktabs foi mais uma sugestão, né, para a gente. Claro que existem muitas formas de se inserir grafos, tabelas, figuras, porque a linguagem computacional é bastante ampla, né? Você pode ter um meio de chegar a algo, mas outra pessoa pode ter um outro jeito, né? Mas essa que ele utilizou foi justamente essa do BookTabs. Ele também sugeriu, né, ele sugeriu que a gente baixasse esse pacote que a gente chama de BookTabs, e posteriormente ele nos sugeriu esse software chamado Tables Generator, que é justamente um se você colocar, né, você vai acessar o Table Generator e você vai construir sua tabela lá. Ele parece muito com o Word. E aí você vai lá, você clica lá na quantas seções, quantas colunas, e aí você já insere os seus dados lá, coloca seus números, né, coloca os objetos, né, que você quer colocar dentro da sua tabela, e esse próprio software ele já gera o código compilado, que eu vou passar aqui e vou mostrar um exemplo para vocês. Que você já vai, isso aqui foi até a tela que eu peguei dele mesmo do mini curso, você gera, né, você constrói sua tabela aqui em cima, e aqui embaixo, nessa parte aqui mais embaixo, você já pega o código, né, a parte computacional. Então, ele acaba te ajudando bastante, porque você não precisa ir lá digitar linha por linha, função por função. Você já tem tudo isso construído já aqui, totalmente digital, é só copiar e colar e colocar lá no compilador do Overleaf. Então, foi bastante útil essa dica dele, do professor Ângelo, porque quando ele mostrou a tabela lá, ele mostrou uma tabela mais simples, né, que é bem mais fácil você digitar, com duas trilhinhas no
no compilador você consegue digitar, mas aí ele mostrou uma tabela bem maior, semelhante a essa daqui, né, que está aqui em cima. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que ele vai digitar essa tabela aí? Porque são 5 linhas com 6 colunas, não, é bem mais difícil. E aí ele mostrou esse pulo do gato, né, digamos assim. Só jogar no Table Generator, e você já pega ele completamente aqui, o código completamente construído já. É só copiar e colar e finalizar o seu documento. Pronto, a outra coisa que ele falou, né, foi sobre a parte das figuras. Ele ensinou a gente, né, de uma forma bem mais simples, né, que a questão da adição de figuras. Ele nos mostrou, né, como eu falei, ele foi bem, teve partes que ele foi bem técnico mesmo, ele foi bem rápido, justamente para ele ganhar tempo, né, e nos ensinar o necessário para que a gente possa construir o nosso artigo. Então, a outra coisa que ele falou foi sobre essa parte da adição de figuras, né, né, ele foi bem dinâmico, foi bem bacana. Ele mesmo salvou, foi no Google, salvou uma figura em JPEG, né, que pode ser em PNG, pode ser em BPM. Ele salvou na área de trabalho do computador e transferiu, né? Ele subiu para o Overleaf, ele transferiu para o Overleaf, fez o up lá no Overleaf. E aí ele criou um pacote, né? Ele baixou o pacote chamado Graphics, né? Assim, ele até foi bem sério. Se você quer trabalhar no LaTeX, você tem que ficar sempre de olho nessas questões do pacote. Se você não tiver pacote, você não consegue adicionar a, as informações, não consegue. Então o seu compilador não consegue funcionar. E posteriormente você não vai conseguir ter o seu PDF, né, ter o seu artigo. Então é sempre bom, sempre importante ficar de olho nessas questões do pacote. E aí, após baixar o pacote, tem que criar um ambiente, né? Quem trabalha né, quem tem esse conhecimento mais da parte computacional, sabe que antes da gente digitar qualquer coisa, adicionar qualquer pacote, ou, enfim, mandar qualquer comando, a gente tem que criar um ambiente, né? Então, a gente cria o ambiente, o Behring Figure, e a gente insere, né, justamente com esse código aqui que eu coloquei, que é o include graphics, aí bota justamente dentro dessa questão de colocar figuras, você colocar figuras dentro do, do LaTeX, você ainda configura a porcentagem da imagem, né, dentro da folha. Você ainda faz isso dentro do compilador. Por isso que é muito importante você ter o conhecimento e você ter prática dentro dessa linguagem computacional. Porque se você não tiver, você fica quase impossibilitado de mexer no LaTeX. Porque você precisa ter ideia que todos os comandos estão dentro dessa parte do compilador. Então, você já programa a porcentagem da figura dentro da folha, dentro do compilador, aqui nessa parte aqui entre chaves, ou entre chaves, e entre colchetes você coloca o nome da figura que vai ser transferida, né? Você coloca não sei, você salvou dentro da área de trabalho e posteriormente dentro do Overleaf, né? Você baixou a figura, se subiu, e aqui eu vou mostrar um exemplo. Justamente o mesmo exemplo que ele usou, tá aqui. Você criou o ambiente, né? O Beijing, o Figure, e aí você centralizou, né? Esse aqui é o center, você centralizou a figura, que é justamente essa figura aqui que está ao lado direito. E aí você colocou o comando include gráficos, aí colocou na escala 0,5, né? Ele até falou bastante dessa questão dessa parte de escala, né? Então, quem já mexe mais com essa parte computacional sabe que tem uma função que chama scale, né? Que é justamente para a gente mexer com essa parte de escala. E logo após tem aqui a, a, o endereço não, o nome, né, da figura que ele baixou, que é justamente o nome da universidade dele, né, que é o UTFPR, JPEG. Então ele baixou essa imagem, colocou dentro da linguagem computacional e tá aqui a imagem. Ele não precisa arrastar, nem mexer, nem
esticar a imagem, nem dar enter para ela pular uma linha, não. Tudo que ele faz, se ele quiser modificar uma imagem, alterar a imagem, aumentar a imagem, é tudo aqui dentro da linguagem compilacional, dentro do compilador. Ele não faz nada como a gente é acostumado a fazer no Word ou no LibreOffice, que é puxar a imagem, arrastar, pular uma linha, não. Ele faz tudo dentro do compilador. Bem, como a Júlia disse, né, e frisou, bem importante, a necessidade dos pacotes, né? Alguns são específicos, como esses das tabelas e das equações matemáticas. Outros já vêm dentro do próprio overleaf, né, como o professor Ângelo foi nos mostrando, como ela também falou muito bem, né, que ele fez questão de ser prático, né, ele foi nos falando, fazendo, mostrando ali, né, e o que é muito importante na questão dos pacotes é que é ali que a gente vai escrever, né, podemos dizer assim, ele é o nosso caderno, né, então, tudo que a gente precisa colocar, a gente precisa dos pacotes. Se você for adicionar alguma coisa e você não sabe aquele pacote ou alguma coisa, você pode procurar na internet ou dentro do próprio Overleaf que ele vai mostrar, né? Se você digitar barra dentro do Overleaf, ele já vai lhe dar uma sequência de informação para aquilo que você vai precisar. Se você não encontrar ali, você vai na internet, procura qual pacote, já instala no próprio Overleaf, não precisa baixar nada no seu computador, por isso que o Overleaf é uma ferramenta muito utilizada, porque ele não precisa ser usado no notebook, ele pode ser usado na nuvem, né, no navegador, e deixar ali, né? Você vai fazendo e conforme for, vai terminando e por essa possibilidade de se fazer com outras pessoas. Então, a necessidade dos pacotes é essa. Sem pacote não escreve, podemos assim dizer, né? Então, eu acho que essa informação é o que sustenta a linguagem compilada, né? Os pacotes, o conceito de programação, tudo bem direitinho, mas conforme você vai adicionando, o resto que você for escrevendo vai sendo normal, como se você estivesse digitando o texto no Word. O que é a diferença é a questão da programação, da linguagem compilada. Você precisa adicionar o pacote para escrever o texto, você precisa adicionar um pacote para a imagem, um pacote para isso, um pacote para aquilo, mas ao final o trabalho ele fica todo como, como que todo ornamentado, todo orquestrado, tudo muito alinhado, né? Alguns documentos que eu creio que vocês já leram, referentes à física ou qualquer outros na internet, foram alguns projetados em LaTeX por conta da organização, né? Por conta das fórmulas, por conta de tabelas, de informações, de tudo que precisa ser muito bem colocado, né? Como por exemplo, para não se perder a essência e o conceito daquilo que está se escrevendo. É, por último, né, e principal, eu acredito que até seja o principal motivo, né, dessa expansão do LaTeX, essa importância dele na parte das ciências exatas, é, essa justamente a parte da inserção das equações matemáticas, certo? Como a gente já falou anteriormente, tudo do LaTeX, né, é feito através dos pacotes. O pacote justamente para essa inserção das equações matemáticas dentro do documento é o pacote equation, certo? Então, a partir do momento que você cria um ambiente, né, como sempre, você cria o Beijing, né, o Bering, enfim. Você cria, você já adiciona abaixo essa parte do pacote equation, certo? E para que você insira, né, a equação você possa digitar, né, x ao quadrado mais 2 integral de dx, enfim, você precisa colocar justamente esses cifrões aqui, né, que a gente está vendo. É justamente a partir dele e da... Perdão, gente, mudou aqui. É justamente a partir dele, certo? Da, da inserção das chaves, né, das chaves, que você começa que o computador, né, que o compilador começa a aceitar, né, sua equação. Então, se você não colocar o cifrão nem as chaves, não adianta nada você escrever. Você escrever alguma equação sem esse cifrão e sem as chaves, fica como se fosse um comentário, né, que
É outra coisa bastante legal do LaTeX, que foi até a Natália que falou, e eu não falei anteriormente, né? Nem ela também, a gente também não se lembrou de falar justamente dessa questão dos comentários, né? Se você escrever alguma coisa solta lá no LaTeX, sem a função, sem o pacote, né? Sem enfim, sem a linguagem computacional, fica como se fosse um comentário e acaba ajudando bastante a você a se organizar, né? Você pode digitar qualquer coisa, se não tiver uma função, se não tiver um, um pacote, né, dentro de algum ambiente também, acaba sendo só um comentário e ajuda bastante a você se localizar dentro do documento compilado, né, que você está digitando lá. Outra dica que ele deu aqui no penúltimo ponto, né, para que a equação fique centralizada, né? Você deixa lá aquela equação bem visível, né? Porque geralmente, principalmente em provas, né, nos livros, nos artigos, a gente deixa as equações, né, as fórmulas matemáticas bastante visíveis, né? Dá bastante visualização. Então a gente centraliza e deixa só elas lá mesmo. Pelo menos é, é isso que a gente vê, né? A gente sempre deixa é, essas equações bem destacadas dentro do documento. Então, para que isso seja realizado, né, a gente tem que fazer do mesmo jeito, sendo que instalar não, inserir dois cifrões ao invés de só um. A partir do momento que você coloca dois cifrões, ele fica bem centralizado dentro do documento. Fica lá só ele na sua linha. Como eu falei, né, a vantagem é que as equações ficam bastante organizadas, ficam belas, né, ficam bonitas, ficam legais de se ver, que é algo muito importante, né, dentro do documento para chamar a atenção do aluno, de quem está lendo, né, para facilitar também e fazer a leitura bem mais prazerosa. E elas ficam bastante entendíveis, fica muito bom de se ver. Como a gente trabalha nesse ambiente de licenciatura, né, de escola, né, a gente futuramente trabalharemos com alunos, com estudantes, com certeza, né, para produção de material escolar, didático, essa ferramenta é muito boa, justamente porque vai facilitar o entendimento do aluno e também chamar a atenção dele, né? Prender a atenção e com certeza ajudar para que eles tenham pensamentos, né? Pensamentos bem mais organizados e um entendimento bem mais significativo. E aqui a gente tem só um pequeno exemplo, né? Nesse outro slide. Aqui a gente tem esses dois exemplos. Como eu falei para vocês, né, que está aqui um pequeno comentário. Fórmula da mesma linha, fórmula centralizada. Como não tem comando, não tem ambiente, não tem pacote, ficou como um comentário. Tanto que. Não tem ambiente, tá aqui, tem ambiente. Tá aqui, apareceu. Por isso que apareceu. Se não tivesse esse Mac Title, provavelmente não apareceria esses dois comentários aqui. Fórmula na mesma linha, fórmula centralizada que tem aqui, já na parte do PDF. Então, como eu falei para vocês, é muito importante a gente colocar os cifrões e, posteriormente, inserir a nossa fórmula. Tá aqui. Essa primeira fórmula aqui, essa que tem após a frase, né, fórmula da mesma linha, ela está na mesma linha que a frase, mas essa segunda aqui não está, ela está centralizada, justamente porque possui dois cifrões entre a fórmula inserida. Então, tá aqui fórmula centralizada, documento PDF, mas a fórmula está aqui centralizada e separada, né? Tá por uma linha para ser colocada, então ela está bem destacada. Bom, para terminar, né, essa nossa apresentação e também finalizar nessa parte da administração, né, dos nossos mini cursos, nessas nossas apresentações. Vale salientar que o LaTeX se mostrou muito eficiente, né, principalmente durante a administração com o professor, né, que é alguém mais vivenciado, né, nessa parte de programação e de LaTeX. Foi muito legal o mini curso oferecido pelo professor, porque ele
conseguiu, né, claro, ministrar bem, ele já tem mais experiência nessa parte, ele já é professor há muito tempo e já deu vários cursos sobre compiladores, sobre LaTeX, mas foi bem legal porque ele deu para ver, né, que o pessoal estava bastante curioso porque não tinha, ainda não tinha se aberto a esse mundo do LaTeX, digamos assim. Então, o professor até ficou bem entusiasmado, ele mostrou muitas coisas mais, certo? Quem puder assistir, não assistiu, assista a palestra. Com certeza você não vai se arrepender, porque o LaTeX, ele, como eu falei, principalmente dentro do mini curso, ele se mostrou muito, muito eficiente. E também se mostrou uma ferramenta que vai se expandir, com certeza vai se expandir, porque é algo necessário para a produção de artigos, livros didáticos, principalmente no meio das ciências exatas, certo? E, como eu falei, é só para salientar, e é bastante importante esse último pontinho, é necessário você ter conhecimento da linguagem compilada. E sendo bem sincera, né, eu percebi até mesmo através da fala da Natália que gente, a gente vai precisar aprender algo, pelo menos em algum momento da sua vida, pode ter certeza, dentro da sua vida, principalmente da sua vida acadêmica, você vai precisar ter um conhecimento, pelo menos básico, da linguagem compilada. Então, por favor, quem puder, né, faça esse apelo, galera. Quem puder, aprenda, nem que seja só o básico da linguagem compilada, dessa linguagem computacional, eh, da linguagem mais matemática, né, desse universo que é a linguagem computacional, certo? Essa linguagem de computador, porque pode ter certeza, em algum momento da sua vida, principalmente dentro da sua vida acadêmica, você vai precisar, certo? A linguagem computacional, ela tem se espalhado muito, há muitos softwares que eles atendem por esse tipo de linguagem. Por quê? Porque é a linguagem matemática, é a linguagem computacional. Toda a estrutura computacional é feita nessa linguagem compilada. Então, algum momento da sua vida, com certeza você vai precisar ter um conhecimento, pelo menos básico, simples desse tipo de linguagem, certo? E deixo aqui uma sugestão, né, para quem quiser aprender mais sobre essa linguagem, dentro da disciplina de pensamento computacional. O professor Samuel, né, ele já inicia justamente ensinando um pouco dessa linguagem, certo? Se alguém tiver algum interesse, né, em se matricular na disciplina e começar a aprender, com certeza já é uma boa sugestão, certo? E as referências, tudo aquilo que a gente falou aqui, né, todos os conteúdos e imagens foram retirados das apresentações do professor Ângelo, né, nos minicursos, certo? Há dois vídeos aqui, porque foram em 2 dias, né, no dia 20 e 21, temos a parte 1, que é o primeiro link, e a parte 2, que é justamente esse segundo link, certo? Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa apresentação do LaTeX. Para quem se interessou também, dentro do LaTeX existe o TIPS, né? Então procurem a ferramenta, né? Como a Júlia disse, porque é totalmente necessário no âmbito acadêmico, principalmente na área das exatas. E é isso, uma boa tarde.